e é com muita satisfação que estou aqui. Bem, como colocado, o tema que eu trago hoje, o mal e o remédio. Se a gente parar para pensar um pouquinho, que mundo turbulento é esse que a gente vive? É uma correria o dia todo, já acorda nas carreiras, já chega no trabalho nas carreiras, deixa o menino na escola nas carreiras, trabalha com pressa, sai para almoçar já nas carreiras, toma um banho e volta nas carreiras de novo. Quando der fé a vida passa, a gente nem vê. É engarrafamento, é troca de elogio já cedo, liga a televisão, notícia boa, não vem. Eu não sei vocês, mas particularmente eu não assisto jornal de manhã e também não ligo o rádio de manhãzinha tomando café. Porque geralmente quando a gente liga a televisão, o rádio já recebe aquela bagagem de energia negativa já quando começa o dia. Porque mensagem de amor e paz até tem, mas demora para a gente achar quando sintoniza. Geralmente é aquelas mensagens de pai matou o filho, filho matou o pai, número de morte cresce em Mossoró, não sei o quê. E as pessoas parece que sentem prazer em compartilhar notícias ruins. O povo chega no trabalho, ao invés de dizer bom dia meu amigo, como é que tá, a família tá bem? Aí o diz assim, ei, ficou sabendo? Que foi? Mataram 3 lá no Santo Antônio. Parece que faz questão de dividir, aí você recebe de manhãzinha cedo aquela bagagem de energia negativa. Porque o mundo é turbulento mesmo. Fala-se em crise o ano todo, crise para arranjar trabalho, crise no setor financeiro, no setor industrial, no setor comercial, e a gente fica abalado. Número de mortes, de acidentes, assaltos, guerras, queimadas, que perturba um, perturba o outro, e a gente vai vivendo uma vida turbulenta. E às vezes a gente não compreende por que as coisas são assim turbulentas no trabalho, dentro de casa, com a saúde física, com os relacionamentos amorosos. Tudo vai desse dia a dia, a gente vai na correria tentando dar um jeitinho. E quando der fé, já está tudo bagunçado. Mas por que a gente vive nesse mundo tão conturbado? Por que a gente não estaciona em um local bom, próspero, com muita paz, com muita luz? É o famoso ditado, tem gente que diz, quanto mais eu rezo, mais coisas não boas aparecem. Aí as pessoas ficam, por que acontece isso? Pois bem, o espírito mais puro que já pisou nessa terra, o nosso mestre Jesus, ele disse aos seus discípulos, no mundo tereis aflições. O espírito mais puro que já pisou nessa terra disse, no mundo tereis aflições. Então, só em nós estarmos aqui, não estamos na paz eterna. Até porque, pela luz da doutrina espírita, sabemos que na pluralidade dos mundos habitados e na categoria dos mundos habitados, nós temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos ditosos e os mundos angelicais ou divinos. Entre o começo e o meio estamos nós, na metade da metade. Vivemos em um planeta de provas e expiações, já quase migrando aí, já dando início a um planeta de regeneração. Mas vejam a categoria do mundo que estamos: provas e expiações. Às vezes a gente escuta muito esses nomes, mas não sabe diferenciar cada uma dessas coisas, né? Expiação vem de experimentar, e prova é algo passageiro, ou pelo menos deve ser. Então a experiência, a expiação pode ser uma jornada grande. A expiação por si só ela já é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Exemplo,
nascer na fisiologia corporal masculina ou feminina é uma expiação. E uma prova? Uma prova é uma situação de sua vida que você está passando, algo passageiro. E quando a gente fala prova, você pode pegar do menino pequenininho do ensino fundamental ao homem barbudo ou a mulher feita que faz faculdade. Quando fala prova, o povo já se balança, se ajeita. Às vezes a pessoa está pronto, mas ainda dá aquela estudadazinha porque sabe que vem uma coisinha mais pesada. Então a prova exige de nós uma outra postura, uma forma de mudar, de se comportar, para que a gente faça a prova e tenha bom êxito. É assim dentro da escola, da faculdade e na nossa vida também. Então a prova é algo passageiro e a expiação pode ser algo de muito tempo, em uma encarnação. Mas veja que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós habitamos um planeta de provas e expiações. Saímos de um planeta primitivo, de onde os espíritos são mais grosseiros, mais brutos, e nós estamos aqui pagando nossas dívidas e auxiliando do nosso progresso e do próximo. Então, se nós estamos fazendo provas, se nós estamos em expiações, e se o mestre dos mestres abriu a boca e disse que nós teremos aflições, uma coisa a gente pega daí: água de coco e vento fresco todo dia a gente não tem não, viu? É turbulação mesmo, é uma atrás da outra, e quando a gente tem sorte ainda vem mais de uma, que é para a gente ficar doidinho, né? Como a gente costuma dizer, perturbado. Então uma convicção a gente já tem: perturbação tem direto mesmo, do nascer do corpo físico ao falecer do mesmo, é perturbação o tempo todo. Quando não é uma coisa, é outra. Aí tem gente que diz assim: Senhor, será possível? Ave Maria, quando não é uma coisa, é outra. É mesmo, é um planeta de provas e expiações. Quando a gente diz, né? Quando o mestre diz: bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus. Pois bem, se nós estamos em um planeta de provas e um planeta de expiações, só estarmos aqui nós já estamos em aflição. Então quando o mestre diz bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados somos todos nós, porque todos nós já estamos em aflição. Estamos em um mundo de provas e expiações, já vivemos a aflição. Então bem-aventurados somos nós. Olha que coisa boa. Bem-aventurados somos nós por já estarmos aqui encarnados, tentando cumprir nossas provas, porque a fila lá em cima para vir está tão grande. As tramas espirituais, as novelas para arranjar os atores para vir é difícil. Como diz Chico Xavier: já que estamos encarnados, vamos tentar passar o máximo possível de tempo assim. Vai saber quando é que a gente consegue voltar para fazer as provas que a gente deixou. Está difícil, a fila é grande, todos vão vir, mas já estamos aqui. Vamos ver se a gente cumpre. Porque no plano espiritual a gente tenta economizar encarnações, a preguiça que a gente tem. A gente diz assim: ó, quando a gente vai encarnar no nosso plano encarnatório, mande aí 10 provas, vá 10. Pode mandar, eu resolvo logo tudo, que é para mim economizar umas encarnações aí. Aí o plano espiritual diz: não, meu filho, 10 é muito. Você vai reencarnar e vai fazer 3. Aí a gente diz 3, não, mas 3 é muito pouco. Dê logo mais 5, vá só 5. Diz: não, faça assim, vá para as 3. Se você conseguir êxito em todas, a gente libera a 4ª. Aí a gente diz: beleza, vamos nós. Aí chega aqui, passa-se o véu do esquecimento,
nas turbulações da vida. A gente retorna à pátria espiritual, vai descobrir quantas provas a gente cumpriu quando retorna. Aí diz assim: ó amigo, você se comprometeu com 3 e você fez 2. Aí o caba diz: vixe, foi quase, né? Aí diz: não, você tinha pedido 10. É porque a gente só deu 3. A espiritualidade de Deus sabe o que faz. Nem toda dor, sofrimento e mal que você vê é por acaso. Veja o que o espírito de Lacordaire, em Havre 1863, disse: bem-aventurados aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, porque aflitos todos estamos na prova, e temos a sorte de estarmos aqui. Vamos provar nossa fé. Tanta gente que diz: tenha fé em Deus, minha irmã, vai melhorar. Aí quando acontece algo com essa pessoa, parece que a fé dela não tem não. Então na hora de provar a fé, falhou. Na hora de ter paciência, acabou a paciência já. Parece que não tem mais. Se bem que tem pessoas que dizem assim, né? Senhor, dai-me paciência. Deus não vai abrir o céu e dizer: pegue paciência, minha filha. Deus, ele vai proporcionar momentos em sua vida cujos quais você deve exercer a prática da paciência. Então tome muito cuidado quando você pede paciência. Você está pedindo uma ocasião de provar a sua fé. Então não reclame depois não. Então cuidado quando for pedir. Deus escuta e atende, e é para o seu bem. Olha o que os benfeitores espirituais disseram a Kardec: como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-as bastante fortes para suportar. Por que agora murmura? Por que agora reclama? É isso que os benfeitores disseram a Kardec. Quando você estava no plano espiritual, você pediu suas provas, pediu. Sabe a situação difícil do trabalho? Aquelas pessoas difíceis que todo dia, em todo trabalho, elas estão lá. Aqueles problemas nos relacionamentos, que troca-se de parceiros e parceiras e o problema retorna. A dificuldade em arranjar um emprego bom, ou até de arranjar um simples emprego. Sabe essas dificuldades? Você pediu todas. Todas. Por que agora reclama? É isso que os benfeitores disseram a Kardec. Nós pedimos as doenças físicas, algumas, como expiação, situações difíceis familiares, nós também pedimos. Por que agora reclama? Principalmente o povo na adolescência. Junta-se o grupinho de amigos e diz assim: eu acho que eu nasci na família errada, porque lá em casa todo mundo gosta de forró, eu gosto de rock. Não nasceu na família errada não, que Deus não erra de endereço. Você pediu, foi atendido. Reclama por quê? Porque nossa convicção muda. Na luz da doutrina espírita, nós sabemos que temos a bênção da imortalidade e a bênção da reencarnação. Porque quando nós olhamos as coisas do mundo pelos olhos de um espírito imortal, com a consciência que retornaremos com a reencarnação para cumprir todas as provas que nós pedimos, a nossa convicção muda até da forma de olhar para Deus.
porque as coisas se justificam. Imagine uma pessoa que tem como mal, que tem como dor, uma criancinha pequena que nasceu com insuficiência respiratória, desde criancinha, e a gente diz: oh meu Deus, tão novo, o que é que essa criança tem? Só funciona um pulmão, meu irmão, ou os pulmões não funcionam direito, tem que ser através de máquinas. Se você falar de Deus para essa pessoa, para essa criança, que Deus é bom, ela tem grande chance de não acreditar. Se você pega uma criança que desde pequena já nasceu com uma doença incurável, uma hepatite ou outra, você chega para uma pessoa, para um adolescente que nasceu sem as pernas, ou sem os braços, ou sem ambos, e fala para ela que Deus é bom, justo, ele não vai acreditar, porque ele vê os amiguinhos correndo para jogar bola e ele sem poder andar, ele vê os amigos pulando na piscina, na praia nadando, e ele que não consegue dar 2 passadas sem começar a ofegar. O menino, um jovem que tão novo já tem problemas gastrointestinais, que passa pela frustração de ver todos os amigos beberem e comerem o que quiserem, mas a alimentação dele é regrada. Se você falar para ele que Deus é bom e justo, ele não acredita. Se você pega uma pessoa que passa fome, mora debaixo da ponte, ou nossos irmãos de outros continentes, porque não tem problema nenhum em um ser humano ter direito a 5, 6, 7, 8, 10 refeições por dia. Não tem problema nenhum nisso. O problema é quando nós temos irmãos que não têm direito a uma refeição. Se você vai para nossos irmãos na África, que penam para ter água e comida, se você fala para ela que Deus é justo e bom, ela não acredita. Ela vai dizer: que Deus justo é esse que colocou você numa casa para lhe proteger do frio, do sol e da chuva, por mais que não seja uma casa luxuosa, mas que seja uma casa simples, que tanto lhe ampara nos momentos difíceis, que você não pode ter uma cama grande e confortável, mas tem aquela que lhe acolhe quando você chega do trabalho tão cansado. E eu não tenho nada. Que Deus justo é esse que colocou 10 refeições por dia no seu dia e eu não tenho direito a nenhuma? Essas pessoas veem a própria encarnação como algo mau. Agora fica muito mais fácil de se entender essas dificuldades olhando pela óptica de um espírito imortal que acredita na bênção da reencarnação. Porque na hora que tomamos consciência de que uma pessoa que fez uso desvairado do tabaco, fumando carteiras e mais carteiras ao longo de toda a sua encarnação, até adquirir o ponto de chegar a um câncer no pulmão, esta pessoa lesionou o seu corpo físico, podendo ter lesionado também o seu perispírito, e diz: quando eu morrer eu fico bom. Fica não. Sabe quando um pai compra um videogame por filho, aí o filho nunca teve, aí joga videogame, joga, o pai vai dormir, o menino se levanta acordado de madrugada, escondido, joga videogame, não tarda muito para que aquele uso exagerado do videogame reflita, porque quando o pai vai na escola buscar o boletim do menino, só nota baixa, aí o pai faz o quê? Dá de castigo, vou tomar o videogame, vai ficar estudando, quando as notas ficarem boas eu devolvo, e ainda tem uma condição: você só vai jogar videogame
no final de semana e quando não tiver prova. Aí o menino fica com raiva, mostra, se vira, se contorce, tranca a cara, mas é prego batido de ponta virada, como a gente diz aqui na terra. O pai está fazendo isso para o bem do filho. Ele não enxerga naquela situaçãozinha que ele vive que aquilo dali está fazendo mal a ele. O pai tem uma visão mais de fora, compreende. Da mesma forma, a espiritualidade de Deus faz da mesma forma. O espírito fumou durante uma encarnação inteira, ao ponto de lesionar o seu perispírito. Quando vai reencarnar, pede perdão, se arrepende. A espiritualidade de Deus, ela diz: você vai reencarnar. Aí a pessoa diz: beleza, mas tem uma condição. Qual é? É porque na última encarnação você recebeu um corpo físico saudável e você não soube valorizar o que tinha, e aí fumou desvairadamente e chegou a desencarnar por causa do mau uso de algumas coisas que lá estavam. Então agora você volta de castigo, entre aspas. Por que entre aspas? Porque não é castigo, é amor. Aí a criancinha nasce tão pequena e a gente diz: oh meu Deus, tão nova, já tem problema dos pulmões. Tem. Por quê? O espírito está reparando, ele está começando a valorizar desde pequeno aquele corpo físico que um dia foi saudável e ele não soube valorizar, pois agora a primeira lição que ele vai aprender é a zelar pelo seu corpo físico. Então veja, quando a gente olha por uma vista não espiritual, a gente diz: oh meu Deus, tem a pena, criancinha tão nova. Quando a gente olha pela vista de um espírito imortal, a gente diz: ele deve ter feito alguma coisa que nesta vida está passando por essa expiação. Então era mal até agora, não é mais. Por que não é mais? Porque é uma situação encarnatória para o bem daquele espírito valorizar a sua vida, aprendendo a valorizar as coisas simples, para que depois possa valorizar as outras coisas de sua encarnação. Já foi revelado pela pátria espiritual que muitos dos espíritos pedem para reencarnar financeiramente e, comumente falando, pobres. Tem gente que diz assim: eu queria ser pobre pelo menos um dia na vida, porque todo dia está tão difícil. O povo costuma brincar, né? Até que compreende que pediu para nascer daquele jeito. Para quê? Para aprender a valorizar as coisas pequenas e simples da vida, porque quem não é feliz com pouco, não é feliz com muito. Se não sabe valorizar o que já tem, como é que você vai valorizar uma coisa que você nem tem ainda? A situação financeira está difícil em casa? É uma expiação, é uma prova que você pediu. E como os espíritos revelaram, não murmure, não reclame. Foi pedido. As coisas mudam também. Porque eu reclamava sendo algo mal, já não é mais. Aquelas pessoas que a gente conhece, que diz assim: cadê fulaninho, casou? Não, mulher, aquela dali não casa não, ficou para titia. E fulaninho casou? Não, mas aquele homem não dá certo com mulher nenhuma, ficou assim para ser solteirão mesmo. E as pessoas, principalmente as mulheres hoje em dia, né? Não, quero casar. Ainda bem que hoje em dia mudou, quer ser mais autônoma, está mais que certo. Todo mundo quer um lugar em cima da terra, embaixo do sol. Mas aí o povo diz: por que tem pessoas que têm problemas de relacionamento? Ou então tem aquelas pessoas, mulheres ou homens, que insistem em procurar relacionamento com pessoas que já são casadas. Insistem na esperança que um dia aquela pessoa deixe sua família para viver com ela. Aí chega o certo tempo e a pessoa olha para ela e diz: eu vou ficar com minha família. Desculpe o tempo que passou, se eu lhe alimentei uma esperança,
mas eu vou ficar com minha família. Aí a pessoa cai em depressão. O tempo passa, a pessoa se recupera um pouquinho, aí vai arranjar um novo relacionamento, novamente procura uma pessoa casada e diz: agora vai ser diferente. Aí a outra pessoa diz também que vai ficar com a família, a pessoa cai de novo na depressão. Aí diz, quando é mulher, né? Mulher, eu só arranjo homem que não presta, só arranjo homem assim. Quando é homem, diz: homem, tem sorte não. Emmanuel já disse uma vez a Chico a seguinte frase: quando uma situação se repete, é porque alguma coisa não foi aprendida. Olha como Deus é bom. Quando uma criança reprova na 5ª série, o que ela tem que fazer de novo? A 5ª série. Porque ela não aprendeu as lições. Então, se uma situação está se repetindo na sua vida, cujo qual você não gosta, é porque a lição está se repetindo. Você não aprendeu alguma coisa. Abra os olhos. Deus, ele é soberanamente justo e bom. Se você fracassa, ele vai lhe gerar uma nova oportunidade para que você aprenda, até que você aprenda. Porque na hora que você aprendeu a superar aquela prova. Naquela prova você já passou. Então não tem mais sentido algum você fazer ela de novo. Aí daquela situação difícil você já passou. Vem uma nova, para que você aprenda de novo. Então aquela pessoa chata do trabalho, que você diz: será possível? Onde eu vou trabalhar tem uma pessoa desse jeito, que diminui meu trabalho, que puxa meu tapete. Bichinho, será possível? Onde eu vou tem gente assim. Abra os olhos. Você não pode mudar a vida daquela pessoa, mas você pode mudar a sua. Se a situação está se repetindo, alguma coisa você não aprendeu. Talvez a situação se repita para que você aprenda a se comportar todas as vezes que você se deparar com pessoas difíceis dessa forma. Porque na hora que você aprender, se chegar outra, você já sabe como fazer. E na hora que você aprender nessa prova, você já passou. Vai vir outra. Então muda. São oportunidades de crescimento que a gente recebe. Já prestou atenção que tem aquela pessoa que sempre reclama da vida que tem? Porque não é o fato de você estar passando por uma prova que você já se deu bem nela, mas é a forma cujo qual você está passando pela prova que vai lhe dizer se você está bem sucedida ou não. Porque você já prestou que tem aquela pessoa que o tempo passa anos, e a pessoa sempre reclama da mesma coisa. Da mesma coisa a pessoa reclama. A pessoa diz: ainda esse tempo todinho, e a pessoa está lá reclamando. Então essa pessoa que leva mais o tempo em reclamar do que reparar no que está falhando, esta pessoa que reclama não está se saindo bem na prova, porque ela não sabe como lidar com a situação e só sabe reclamar, só sabe murmurar, nada faz para que o problema se resolva. Então esta pessoa não passa bem pela prova. Na misericórdia de Deus, o que ele faz? A prova se repetir, até que a pessoa aprenda. Tem pessoas que passam pelas situações difíceis da vida, seja de doenças físicas, doenças espirituais, situações difíceis no trabalho, problemas de relacionamento, reclamando e ainda reclama com Deus. Olha a audácia que a pessoa tem. Tem gente que diz assim: mas será possível que nessa vida eu só vim sofrer? Você está no plano de provas e expiações. Situações difíceis não faltam. Agora, o que você vai fazer quando estiver nessa situação diz respeito a você. Haroldo Dutra, ele nos conta a história de um homem que foi num posto de gasolina abastecer o carro. Quando chegou lá, ele botou o carro para abastecer. Assim que ele estacionou o carro, aí ele viu um cachorro deitado. O cachorro levantava o pescoço, uivava e baixava a cabeça. Aí o homem olhou, beleza.
Pediu o frentista para abastecer, foi ao banheiro. Quando saiu do banheiro, olhou, o cachorro estava no mesmo canto, levantava o pescoço, uivava e se deitava. Aí ele achou estranho. Tomou um cafezinho, foi até o frentista, pagou o que abasteceu. Quando der fé, o cachorro levantava o pescoço, uivava e se deitava de novo. Aí ele olhou para o frentista e disse: amigo, o que esse cachorro tem que tanto uiva e deitado? E o frentista disse: é porque ele está deitado em cima de um prego. Aí o homem disse: oxe, por que ele não se levanta e vai embora? E o frentista responde: é porque o prego está incomodando ele o suficiente para ele uivar, mas não o suficiente para ele se levantar e sair. Aí eu pergunto: quantas vezes nós somos este cachorro deitado em cima de um prego que só saiba uivar? Reclama da dor que sente, mas só reclama dela, nada mais, só murmura. Quantas vezes nós somos esse? Porque quando a gente fala em dor, a gente pergunta: qual o sentido da dor? Para que ela serve? Biologicamente falando, a dor tem uma função importantíssima. Se a gente não sentisse dor, a gente se autodestruía e nem notava. A dor física, ela funciona para que a gente fique 24 horas intacto, para que a gente permaneça intacto. Essa é a função da dor. Caso contrário, a gente perdia um dedo, uma perna, um braço e nem sentia, porque o sinalizador que alguma coisa não está boa, a gente não iria ter a dor. Então a dor física, ela tem uma função: dizer que alguma coisa não está boa. Espiritualmente falando, a dor serve para quê? Da mesma forma, para dizer que alguma coisa não está boa. Porque quando a gente está trabalhando, está em casa, sente febre. A febre diz o que para o nosso corpo? Alguma coisa não está boa. Procure o que é. Se é uma dor de dente, uma dor no dedo do pé, no ombro, no joelho, no braço, no pescoço, na coluna, a febre, ela vem alarmar. A dor, ela vem alarmar você que alguma coisa não está boa. Então, se você pede para não ter situações difíceis, para não sentir dor, para não sofrer com a provação cujo qual você está passando, você está pedindo a espiritualidade para tirar de você o sinalizador que diz que alguma coisa não está boa. Então, se a gente não sabe que está bom, que está ruim, como que a gente conserta? Então a dor, ela é pedagógica. Ela serve para ensinar. A situação difícil que dói em você serve para ensinar a você o que você deve fazer e o que você não deve fazer, para que você se mantenha intacto, para que você viva bem. Então ela é pedagógica. Se a dor é no sentido financeiro, porque o trabalho está difícil, porque remunera pouco, todo trabalho é assim, a lição está se repetindo. Primeiro, foi uma prova que você pediu. E a segunda, se a situação sempre se repete mesmo, não encare como algo mal. O espírito que nesta encarnação, por exemplo, não tem as pernas, ela pode interpretar aquela falta de membros como mal, como prova, como castigo, mas é mal. Já sabendo da nossa imortalidade, da nossa reencarnação, das nossas provas e expiações, talvez seja a hora de valorizar o que um dia teve e não sabe. Então não é mal, é amor, porque foi dado uma rica oportunidade
para mais uma vez você fazer o que não fez e ainda valorizar o que um dia você teve. Já não é tão mal assim. Aí a gente pergunta, mas será possível que esse palestrante veio de fora só falar de mal? Porque de mal eu entendo, eu já estou nessa vida assim faz um tempinho. De mal eu já tenho as minhas, os meus maus, as minhas dores. Eu quero saber é do remédio. E eu quero saber é do remédio. Então o que é o mal? O que é esse remédio que todo mundo busca? É compreender que são oportunidades. Quando uma situação difícil aparece em sua vida, você tem duas opções. Uma, viver reclamando. Outra, prestar atenção se aquilo dali não é uma real oportunidade para o seu crescimento, para a sua evolução. Aí você vai ver que isso não é mal, é o remédio. Vou exemplificar mais fácil ainda. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente o metiolate, o violeta, a menina ardia, que a gente quando ia se danar, a gente nem ia com medo do remédio que a mãe ia passar. Porque eu dizia, vamos jogar, a gente diz, não, vou não. É porque eu sei que eu vou cair, vão passar um remédio, vai arder. Vou nada, deixa eu aqui. O menino não ia com medo da dor que o remédio ia fazer. Vamos pegar 2 meninos desses. O menino que caiu no chão, relou o joelho, está lá com o joelho sangrando. E a mãe diz, senta aí meu filho, manhinha vai buscar o remédio. Aí chega aquele frasquinho colorido, laranja ou violeta naquela época. O menino já sabia que aquele medicamento ia arder. Aí ele dizia, não manhinha, não, está doendo não. E o sangue escorrendo, o menino, não manhinha, não, está doendo não. Engoliu o choro. Imagina agora o segundo menino, que caiu, ralou o joelho, está com o joelho sangrando, e a mãe diz, meu filho, senta aí, manhinha vai buscar o medicamento. Aí chega o frascozinho também, e o menino olha e faz, passe logo manhinha, vá, é para ficar bom. O primeiro menino viu o medicamento como mal, porque ia arder. E o segundo menino viu como o remédio, porque ele iria ficar bom. Aí vamos lembrar que nem todo remédio é doce, tem um gostinho bom. Muitos dos remédios ardem, doem, mas isso não quer dizer que ele é mau. Quer dizer que ele vai fazer o bem, porque você vai ficar bom depois do remédio. A gente cresce, fica maduro, um pouquinho mais experiente, sente uma dor, está com uma dor no joelho, na perna, no braço, vai numa UPA, se bem que o pessoal de Mossoró chama de UPA, mas vai numa UPA, chega lá, o médico passa uma Voltaren, uma Decadron, uma Benzetacil, aquele trio parada dura. Você toma a injeção, sai, chega andando assim. A gente sabe que aquele medicamento vai doer, mas a gente toma, porque sabe que vai ficar bom, porque sabe que ali é o remédio. Aquela situação difícil, aquela dor, é o remédio que você precisa para ficar bom. Então, quando há situações difíceis que vocês vivenciam, independente do setor que você esteja passando, financeiro, amoroso, profissional, a situação difícil, você pode encarar ela como mal ou como remédio. Cabe a cada um de vocês escolher. Para finalizar as reflexões da noite, eu trago o texto cujo qual eu me inspirei para trazer essas reflexões. E ela é intitulada O Mal e o Remédio.
ela é do livro Vivendo o Evangelho, de André Luiz. Você complica, Deus favorece. Você sofre, Deus alivia. Você erra, Deus ensina. Você teima, Deus espera. Você se aflige, Deus socorre. Você desvirtua, Deus corrige. Você desorienta, Deus equilibra. Você se revolta, Deus acalma. Você fraqueja, Deus fortalece. Ainda que você não perceba, a providência divina sempre ajuda e encoraja. O mal é a provação com ausência de fé. O remédio é a certeza da presença de Deus. Obrigado a todos pela atenção.